Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Qual que é a sua relação com ídolos? Porque, assim... Eu não sou muito de ídolo, não, cara. Não é? Porque não. hoje... Você tem uma ideia? Não tem um autógrafo do Sócrates. Nenhum. Não tem autógrafo, assim, acho que tem um autógrafo também do não tem Pelé. autógrafo de ninguém. Eu falo isso porque, para entrar no assunto do dia... E não é por desprezo, não. Acho que é uma maneira de lidar com a coisa, sabe? Ah, sim. Não quer dizer que você não tenha reverência. Antes de perguntar... Depois de domingo eu dei uma... Não só depois de domingo, mas... Aí por uma questão pessoal, mas eu dei uma deixada também de... Tipo, que o Regis Tadeu falou lá, não seja um fã e tal... Porque, cara, às vezes você se decepciona. Como hoje, por exemplo, a gente viu sair essa condenação do Daniel Alves e essa questão do Neymar. E aí você vê, pô, esses caras, o Rodolfo citou o Robinho, que é um ídolo dele. Tipo, você ficar idolatrando esses caras. Por que eu falo juízo, cara? Então, você ficar idolatrando esses caras, a decepção é muito grande, cara. E aí, pô, acontece uma parada dessa que aconteceu com o Daniel, e aí? Com o Neymar. O Neymar é um ídolo para as pessoas? O que o Neymar representa para as pessoas? Eu fico pensando pra molecada. É uma coisa muito difícil, cara. Muito Neymar difícil. É o cara que o Zagallo morre, ele não se manifesta, mas tá ali ajudando o amigo condenado, o estuprador condenado a se livrar de metade da sua pena. E é isso, assim. E você vê a classe futebolística totalmente silenciada. Ninguém fala nada. E não só a classe futebolística, tá? Porque tem muito comentarista por aí que não entra nessa seara também não, cara. Também acho que é mimimi, que é um assunto que... Como você vê isso, Vladimir? Não, é lamentável. Assim, a gente tenta, na verdade, tratar as coisas da maneira que elas precisam ser tratadas. A gente, na verdade, acho que não tem... Depois do Sócrates, assim, não lembro de nada que você fale, por isso que é a raridade da coisa, né? A raridade da coisa. Na verdade, você não vê nenhuma atitude que não seja até em nível tão exacerbado quanto esse, de uma violência sexual e tal. Coisas mínimas, cara, que podiam ajudar, e acho que isso tudo se reflete na sociedade de uma maneira. Por exemplo, eu não acho legal que você tenha uma criança vendo futebol e no final a criança desate em choro, sabe? Acho que tudo tem que ser, é da minha personalidade. Eu costumo brincar muito isso, já que vocês estão me dando essa oportunidade de reflexão sobre o meu ofício, que é muito bacana, porque me faz ver também o que eu tenho feito e tal. Às vezes, quando tem um garoto chegando, ou uma garota chegando na redação, muitas vezes eu me deparo com isso. E eu acabo vendo assim, às vezes as pessoas chegam na redação gostando mais de futebol do que de jornalismo. Sabe? Para mim, para o meu ofício, isso é uma coisa que não vai dar certo. Né? Às vezes a pessoa nunca foi um cara assim exacerbado com futebol, e acho que isso me ajudou muito, cara. E às vezes, no mundo do futebol, isso é até meio... Como é que eu vou falar? Não digo condenado, mas é visto assim como... Pô, o cara não veste camisa de time, o cara não pega autógrafo de ídolo, o cara não tem coleção de camisa. Cara, eu faço isso como se eu fizesse política, como eu fizesse economia. É óbvio que não é uma coisa igual. Entendeu? Ainda mais quem é da minha geração. Eu sou de uma geração que futebol era tudo pro moleque, entendeu? Mas acho que hoje o futebol não pode ser tudo para uma criança, entendeu? Quando uma criança se interessa por futebol, não pode se cegar, tem que entender que uma hora isso aqui vai evaporar. Sim. E aí fica só a vida nua e crua, entendeu? Exato. Cara, e é foda, porque eu fui uma dessas crianças, cara. Entendo. Me lembro até hoje o gol do Ricardinho, cara. 2001. Eu também lembro. Cara, eu tinha 13 anos de idade, eu chorava no colo da minha mãe, falando, a gente nunca vai ser campeão, cara, eu nunca vou ver. Porque eu nunca tinha visto. Logo no ano seguinte. E ali, tipo, eu era essa criança desesperada, era a minha vida aquilo. Era minha. Você passou por isso? Passei, também? pô, 2000, meu pai vai lembrar, ele me levou na final da Libertadores contra o Boca no Morumbi, e eu chorei, mano, igual um louco em casa, assim, minha mãe ficava indignada, olha o que você fez com o moleque. É isso, minha mãe falou, olha o que o Felipe virou, um fanático igual você, um retardado, um louco. Minha mãe falava a mesma coisa, cara. Porque, na verdade, eu coloquei a coisa meio em campo aí, vocês criaram um retrato perfeito do que eu acho que é. É uma maneira, a gente tem que ser inteligente para lidar com isso, entendeu? Sim. Obviamente que eu não quero que ninguém seja frio, cara, porque se for frio acabou o futebol. Mas você sabe que essa tua visão de equilibrar as coisas
eu vou ser bem sincero, quando eu comecei a fazer jornalismo... Fala, é ultrapassada? Não, eu acho que ela vai além, porque é o seguinte, eu vou te dizer, quando eu entrei para fazer jornalismo, eu entrei sem muito saber o que era o jornalismo, era tipo assim, um meio de um dia trabalhar com futebol. Por onde eu tenho que ir? É para a esquerda? Então vamos lá. Só que aí você já mirava o futebol. Mirava o futebol. Só que aí, nesse meio tempo, eu me apaixonei pela profissão. E aí você começa a olhar para a coisa de uma outra maneira. Você começa a defender a profissão e os preceitos éticos à frente da questão clubística de o meu é maior que o seu e porque e Exato, acabou. Cara. Entendeu? Só que o Até que eu vejo... Isso pode ser travado, esse bate-boca, vamos dizer, pode ser travado de outra esfera, entendeu? Não é na esfera do nosso ofício. Exato. Entendeu? Só que eu vejo que hoje, mais do que nunca, principalmente com o advento da internet, com o advento dos canais próprios, de muitos jornalistas que estão aderindo aos seus canais próprios e tal, e que muitas vezes, ao revelar os seus próprios times e ao conseguir a adesão daquelas particulares torcidas que se envolvem junto com ele, eles acabam cada vez mais se enveredando para esse lado de paixão e de representação de uma torcida. Você não acha que esse é um problema? Você acha que isso é um problema ou você acha que isso é natural? Não, vocês estão me fazendo pensar muito. Não, você estava falando agora porque, na verdade, eu não sou um cara assim íntimo do mundo digital, né? Mas se tem uma coisa que a gente lê e que a gente percebe que a sedução do digital, seja no Instagram, é que, na verdade, o algoritmo, na verdade, ele vai te oferecendo só aquilo que você gosta. Sim. Então, pra você ficar confortável aí. Exatamente. Então, assim, você vai vendo... Cada vez que você dá uma passada lá no timeline, você vai vendo uma coisa que te interessa mais. E com o futebol, no final, é isso, entendeu? O futebol, na verdade, o bacana dele é a diversidade. Muitas vezes é a questão da formação. Às vezes tem amigos que falam, pô, eu tenho 3 filhos, um virou palmeirense, outro corintiano, outro São Paulino. Falo, ótimo, cara, entendeu? Tá aí uma casa onde vai ter conversa, entendeu? É melhor porque todo mundo torcer pro mesmo time, entendeu? Sim. Mas não é assim que as pessoas veem, entendeu? Mas eu acho que tem que ser assim. Você virou jornalista por causa do futebol ou não? Quando você idealizou ele, você jornalista, não foi pelo futebol que te motivou a estudar? Cara, já contei isso algumas vezes. Eu virei jornalista porque eu gostava de escrever. Entendeu? Desde moleque eu gostava de escrever. Acho que essa coisa, só pegando o adendo, aquela coisa que a gente falou de legitimar o jornalismo, quando a gente começa a exercer esse ofício, muitas vezes você ouve aquele negócio, o cara jogou aonde? O cara jogou bola pra saber disso? Eu tenho comigo carteirada. eu tenho comigo assim, tô com 56, eu sou de uma geração onde se jogava muita bola, cara. Por mais que você não tenha jogado como um jogador profissional, cara, você foi disputar um jogo na várzea, você jogou aquele, você entendeu muito bem o que é uma bola no meio das pernas, o que é tomar um lençol, valendo uma tubaína, o que é ter que entrar numa dividida, entendeu? Fazer um gol. Isso de certa forma, emocionalmente, acaba te legitimando para você conseguir fazer essa... Mas eu não tinha isso, né? Eu, na verdade, prestei economia quando acabei o negócio, FUVEST, acabei batendo na trave e não passei. Fui fazer filosofia, depois fui fazer história, aí depois fui fazer o jornalismo. Você se graduou em filosofia? Não, fiquei tudo sempre no meio do caminho. Porque eu acho que a gente sempre tem que escolher o que a gente vai fazer, novo, muito novo. Mas aí um belo dia, numa sexta-feira, fui sair com um amigo que de muitos anos, assim, estava fazendo administração. Aí virou para mim, eu estava fazendo história, e falou para mim assim, você está gostando da faculdade que você está fazendo? Eu falei, putz, cara, mais ou menos, tenho dúvida de como é que eu vou usar. Eu falei, você está gostando da sua? Ele falou, puta, cara, não. Falou assim para mim, pô, se você fosse fazer uma coisa que você realmente gostasse, você ia fazer o quê? Eu falei para ele, pô, eu gosto de escrever, cara. Se fosse para não pensar em nada, só no que eu gosto, eu ia fazer jornalismo. Ele falou, porra, cara, eu também. Vamos largar tudo e vamos fazer jornalismo? Caramba! E foi assim que, não vou me alongar no negócio, é cheio de detalhes, mas foi assim que a coisa se deu. Então nem foi pelo futebol. E jamais imaginei que eu ia trabalhar em televisão. E nem com futebol? Não, porque aí tinha um professor de rádio e jornalismo, em determinado momento, na verdade eu trabalhei para pagar minha faculdade e tal, e já tinha trabalho, tinha uma empresa de representação comercial, no belo dia ele me liga e fala, pô, tem uma vaga de repórter aqui, você não quer vir aqui e tal? Eu falei, cara, repórter de televisão, cara, você tá maluco, cara? Ele falou, não, cara, conheço o seu texto, sei como é que é a sua postura, vai dar certo, cara, vem aqui, pega uma equipe, aí sai na rua pra ver como é que é. Cara, tô há quase 35 anos fazendo isso pra televisão, entendeu?
cara, que foda, velho. E aí, aquele negócio, quando eu comecei a trabalhar em televisão, não tinha esse negócio de equipe de esporte, né? Você fazia geral, fazia tudo, fazia polícia, economia, política. Mas eu sempre gostei de esporte, desde moleque, cara. Fiz remo, natação, vôlei, futebol, tudo isso eu imaginava. Aí eu comecei a ver que, pô, se eu fosse fazer aquilo, eu não tinha vocação para ser um repórter de economia. Também política não era. Eu falei, pô, se eu vou continuar nessa vida, eu quero ser repórter de esporte. O jornalismo mudou sua maneira de enxergar o seu time, assim? De consumir o futebol quando você tá de folga, no sofazão lá, de boa? Ah, sim, né? Na verdade, pelo meu perfil, na verdade, eu sou um cara muito racional, né? Você vê, então, eu, na verdade, começo a refletir aquilo. Acho que eu me transformei em um cara mais racional, entendeu? Um torcedor... Mais frio, mas aquilo que eu falei pra vocês, eu acho que isso me ajuda muito, entendeu? Né? Porque junto com essa frieza também, acho que a imparcialidade mora um pouco ali do lado, sabe? Sim, sim. Né? Eu vejo você muito esse cara, tipo... A gente vai falar... Você é um santista, enfim... Você torce pra que time? Eu torço pro Santos. Aí, pronto. Porque quando eu falo que eu torço pra Portuguesa Santista, ninguém acredita. Aí, pronto. Agora resolvido, como diz o PVC, tem que perguntar o time. Pronto. O cara, eu vejo... é perfeito, né? Pô, eu pra quem vejo... não sabe, ele fala, você fala pra que time torce? Não, só quando me pergunta. Exato. Você é um santista que eu vejo assim, eu falo, mano, ele não... Tipo, porque tem alguns jornalistas que você enxerga, aí você fala, pô, esse cara aí, eu sei o time dele, ele vai... enveredar por esse lado. Você não é um representante da torcida do Santos. Eu particularmente não sabia, eu soube há muito pouco tempo atrás. E é legal, às vezes, quando eu tô na rua, o cara bate nas minhas costas e fala, pô, você é corintiano, né? Aí eu falo, porra, disfarcei direitinho, né? Mas porque não tenho realmente esse envolvimento, sabe? Acho que eu consigo, na verdade, separar as coisas. Né? Boa. Eu já não, assim, eu vou ser bem sincero, eu vendo o jogo do Santos, eu sou um idiota. eu sou um cara que me conhece. Mas a graça é um pouco essa também. Isso eu tenho uma parada que é o seguinte, já passou pela minha cabeça refletir, cara, você não quer lidar de um jeito diferente? Dá uma, sabe, começa a priorizar outras coisas, de repente ficar sei lá, cara, uns jogos sem assistir, porque o que você faz necessariamente não tá muito envolvido com essa coisa do comentar jogo necessariamente, sei lá, tem umas outras prioridades. Mas, cara, eu acho que pra mim, o que me motiva muito também de estar ligado muito no meio e tal, conversa muito com essa coisa da paixão e tal, mas... É que você tem que, na verdade, para você ser um bom jornalista também, você tem que também saber decodificar essa paixão. Exato. Porque se você é frio a ponto de você não entender o que um cara que se acha idiota sente, aí você, pô, tá exatamente. Perdido, né? Eu preciso entender o que essa galera sente. O que esse esporte proporciona. Eu sou um cara muito afortunado, porque eu nasci em São Paulo, na verdade, minha família foi morar na Baixada Santista, eu tinha menos de 2 anos de idade. E tal. Meu pai gostava muito de futebol e Santos, na minha época de moleque, tinha uma várzea muito forte. Várzea mesmo, né? Paulistano, Continental, Beija-Flor e tal. E meu pai acompanhava muito várzea. Então ele, pegava, naquela época ainda os jornais acompanhavam ainda quem é o jogo. Então meu pai sabia quem era o time que era a sensação, onde estava o cara que era artilheiro e tal. Então ele pegava eu e meu irmão e ia, sábado e domingo levava a gente para ver jogo de várzea. E quando não levava muito Eurico Mursa. Por isso que eu brinco com a Portuguesa, sou neto de português. Então a gente ia muito em Eurico Mursa ver a Portuguesa Santista. Para ir na Vila era mais caro, não era toda vez que você ia. Então, boa parte da minha vida, acho que a arquibancada que eu mais frequentei foi Eurico Mursa. Meu pai tinha um irmão só, no final da vida, meu tio morava bem perto de Eurico Mursa. Às vezes ia almoçar no domingão, já emendava para ver jogo da Portuguesa depois. E eu falo que eu sou afortunado porque quando me convidaram para ser repórter de televisão, eu fui trabalhar na TV Tribuna, afiliada da Globo. Então, tem muita matéria tua de TV lá também. Cobri o Santos na época que o Pelé voltou a fazer parte do dia a dia do clube, que era muito legal, e fui cobrir a Portuguesa Santista também. Eu dei sorte de fazer, entre os campeonatos que eu cobri, as temporadas que eu fiquei lá, 5, 4,5, por aí, fiz a subida da Portuguesinha da 3ª para a 2ª e depois da 2ª para a 1ª. Né? Fiquei com o Santos também, com o time do Santos muito tempo, em 95, né? Quando acabou perdendo o título brasileiro pro Botafogo e tal. Caramba, cara, que da... A gente teve com o Jamel aqui recentemente. O Jamel tá com a gente na TV até. O Jamel tá nessa história no meio da década de 90 e tal. Convivi realmente muito com eles.
E gosto demais do Jamel. Ele tá fazendo a Série A2 com a gente, tá fazendo a Copa Paulista.